Olá, pessoal! Estamos aqui com um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, que eu tenho certeza que, direta ou indiretamente, influenciou muito a vida de muitos de vocês que trabalham na área de diagnóstico por imagem, o Dr. Edgar Sommer. Edgar, é um prazer ter você aqui e muito obrigado já de antemão pelo fato de você ter aceitado fazer aqui esse, esse exercício internetico, né, Edgar? Que é responder um monte de perguntas, fazer uma entrevista por esse aplicativo. E eu já te passei mais ou menos aquilo que a gente quer passar. A gente está fazendo uma série de perguntas com várias pessoas que eu considero pessoas empreendedoras na área de imagem e na veterinária, como uma forma geral. E eu estou tentando mostrar para todo mundo que existem vários tipos de empreendedorismo. Existem as pessoas que são empreendedoras no sentido clássico, né, que todo mundo espera, que é a pessoa que abre um negócio diferente, que vai na frente, né? Tem aquela pessoa que é empreendedora no sentido de ser curiosa e empreender em si mesmo para progredir, enfim. E você, meu amigo, eu conheço um pouco da sua história, eu sei que você é um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Então, eu queria que você começasse aí falando para a gente se você sempre quis ser veterinário, contar a história da tua experiência, da tua carreira profissional, que tem como marca justamente o empreendedorismo. E aí, fala aí para a gente. Bom, eu me formei em 1974 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em dezembro, e em janeiro eu aportei em São Paulo com o intuito de fazer um estágio, né? Eu cheguei aqui dia 13 de janeiro, porque saí de Porto Alegre no dia 2 de ônibus, com o antigo Penha, né? Eu decidi vir, eu tinha todas as recomendações, com cartas de recomendação, inclusive, para baixar âncora no Jockey Club do Rio de Janeiro. E como eu sabia que em São Paulo se faria medicina veterinária, que era o que eu queria fazer, e não veterinária, como se fazia na época lá no Sul, né? Eu, então, acabei fazendo estágio muito provavelmente com a melhor equipe de equinos do Brasil. E aí eu fui acompanhando essa equipe e no momento das cirurgias, as cirurgias praticamente não tinham sangue, né? Usavam-se garrotes e abria-se uma articulação sem sangue. Então não era fácil, mas era mais tranquilo você operar um joelho de um cavalo, por exemplo, sem o sangue estar te atrapalhando ali no momento da cirurgia, né? E durante esse estágio que eu fiz, que foi de aproximadamente uns 6 meses, o chefe da equipe, que não tinha o serviço de radiologia, me perguntou se eu não queria desenvolver o setor de radiologia na equipe dele. Porque na época ele encaminhava os pacientes para outros lugares. E como era uma equipe muito forte, ele acabava encaminhando muitos animais para outros lugares. E aí ele perguntou, por que não vamos nós desenvolver esse serviço? Né? E na época surgiu a oportunidade de eu atuar dentro da radiologia do cavalo de esporte ou de ser anestesista no Jockey Club. E eu não sei bem porquê, mas eu decidi pela radiologia numa empresa privada e não no Jockey Club anestesia. Quer dizer, naquela oportunidade, eu não sei se eu tive a visão de começar a trabalhar com uma
uma empresa privada, né? E uma outra coisa interessante é que meu pai, ele foi dentista. E ele, na clínica dele, ele extinguiu a radiologia do consultório dele, porque ele levava medo da radiação. E aí eu acabei sendo um filho de um medroso em relação à radiologia. E eu fui um medroso na radiologia, porque quando eu fui plantonista na faculdade e aparecia um caso radiográfico, eu fazia 1000 voltas para não atender aquele animal na radiologia. E você vê como são as coisas. O que apareceu para mim na época foi radiologia e anestesia, e eu optei pela radiologia, com todos esses medos transmitidos pelo meu pai, né? Então, ele encaminhava os pacientes deles por uma clínica de colegas no mesmo andar onde ele atendia. Bom, aí como eu sempre gostei de um serviço inovador e de qualidade, e na época eu me lembro que com as radiografias tradicionais, que eram duas de uma articulação, uma crânio-caudal e uma lateromedial, muitas vezes a lesão não era visualizada. Então, o problema não era diagnosticado. E aí eu comecei a estudar e ver como que os americanos faziam os exames radiográficos das articulações. E acabei complementando essas duas imagens, essas duas projeções radiográficas, com mais 3 projeções. Então, a gente tinha uma visão bem ampla da articulação, de uma forma mais extensa, e com isso a gente conseguia fazer diagnósticos de lesões que as outras imagens, as duas imagens, não mostravam, né? Tanto é que, no começo, no centro cirúrgico, o pessoal me chamava para mostrar onde que a articulação teria que ser aberta para que se incisasse exatamente em cima da lesão e essa lesão fosse devidamente tratada. Então, hoje, os veterinários de equinos mais jovens nem sabem que, na época, fui eu que introduzi as radiografias obliquadas, as flexionadas, as skyline e as artrografias. Então, foi esse o meu começo como veterinário radiologista. Mas, antes disso, o laboratório dessa mesma equipe não tinha quem colhesse os sangues dos animais. Então, naquela época, São Paulo era muito frio. Antes das 5 horas, eu estava no Jockey Club para colher o sangue desses animais que entravam em treinamento. E eu ficava um pouco meio desconfiado se eu realmente deveria fazer esse tipo de trabalho, porque não era bem um trabalho de veterinário, mas mesmo assim eu me senti não arrogante e desenvolvi esse trabalho também muito bem feito. Eu me lembro que a gente tinha que fazer lâminas para hemograma e lâminas para nutaliose. E eram lâminas bem caprichadas, facilitando, então, para quem fosse olhar essas lâminas no laboratório. Então, esse foi meu começo, antes da radiologia. Eu acho que, assim, você já contando essa parte aí da tua história, já dá para perceber o teu perfil empreendedor, primeiro, pelo fato de você ter arrumado suas coisas, saiu de sua zona de conforto, que foi saiu da sua região, do seu estado, e foi buscar aquilo que era o ideal, né? Então, isso é bem característico de pessoa empreendedora. A gente sempre tem um pouquinho de idealismo e de sonhador, né? E daí, depois, você já contou aí que você foi empreendedor no sentido de tentar buscar também o melhor para realizar o melhor do seu trabalho, fazendo uma coisa inovadora.
E depois disso tudo, eu sei que você tem mais um monte de exemplos de momentos aí da tua história na veterinária de empreendedorismo, né? De pioneirismo, de vontade de sobrepujar as dificuldades. Tem algum momento assim que você quer contar específico dentro desse seu caminho para quem está aí vindo depois? Bom, eu como radiologista, na verdade, eu fui o primeiro radiologista privado que viveu só da radiologia, né? E aí eu acabei trabalhando mais ou menos durante uns 12 anos com equinos, quando progressivamente eu fui passando para a radiologia dos pequenos animais. E como é que isso aí aconteceu? Eu fui uma vez para a Argentina para ver uma técnica radiográfica de tendão, que se baseava, que se chamava pneumotenografia, e que se consistia na administração ou na colocação de ar entre a bainha do tendão e o tendão propriamente dito. E naquela época, um veterinário de equinos, chamado Félix Garavelli, já falecido, ele me perguntou: pô, Edgar, mas por que você, quando retornar ao Brasil, você não começa a trabalhar com pequenos animais? E eu, na minha inocência, falei: imagina, tem os veterinários de pequenos animais que já fazem esse serviço, né? Mas, na verdade, eles faziam esse serviço, mas era muito mal feito, mas muito mal feito, com equipamentos insuficientes e tudo mais. E aí eu vim com essa ideia de volta para São Paulo, e num dia, na frente da clínica, dentro do Jockey Club, cruzou por mim um colega nosso chamado Ailton Blois, que não trabalhava com equinos, mas que tinha uma relação com equinos, porque ele tinha uma relação com a doutora Irce Batista, que cuidava de equinos naquela época. Depois ela passou para pequenos animais também. E naquela época, o Ailton Blois tinha reformado a sua clínica, e aí eu perguntei para ele o que ele achava de a gente montar uma radiologia na clínica dele. E ele achou ótima a ideia, falou: olha, vamos conversar a respeito. E ele tinha um espaço lá bem bacana, onde eu coloquei, então, um aparelho de raio-x e comecei a radiografar pequenos animais. Eu, na minha inocência, na época, eu trabalhava com um equipamento de 50 mA e 90 kV, achando que eu ia detonar, porque com equinos, que o animal era muito maior, né? Eu trabalhava com 10 mA, 90 kV. Falei: bom, com 50, 90 eu vou detonar. E a realidade era completamente diferente, né? E aí eu sofria muito para fazer um bom exame radiográfico, porque o tempo de exposição era muito longo. Então a gente acabava sedando e anestesiando muito os animais para fazer um exame radiográfico. E o sofrimento era muito grande, porque naquela tentativa do perfeccionismo, que sempre fez parte da minha pessoa, eu acabei decidindo por comprar um equipamento maior de raio-x. Né? Então, na época, eu adquiri um aparelho de 300 miliamperes, 125 kV. E na época foi uma coisa bem temerosa, porque eu fiquei preocupado e não sabia se eu conseguiria pagar esse equipamento que foi financiado. E aí, naquela época, a gente ainda pegou aquele plano de congelamento, plano cruzado. Eu sei que na época eu consegui pagar todas as prestações e ainda sobrava dinheiro, e eu tinha um 300 mAh, que foi meu primeiro sonho de consumo como radiologista veterinário de pequenos animais. Aí não demorou muito tempo, não me lembro bem exatamente quanto tempo eu fiquei com esse equipamento na clínica do Ailton Blois. Chegou um veterinário chamado Atílio Alberto Giovanardi, que era um veterinário que mexia com silvestres, formado na USP, e ele estaria montando, juntamente com mais 2 empresários, o Provet. E ele, na época, me convidou para
desenvolver o serviço de radiologia e ultrassonografia no Provet naquela oportunidade. E foi o que aconteceu. Então, eu acabei desenvolvendo a imagem no Provet naquela oportunidade, não como um dono do Provet, mas como um colega que começou a trabalhar desde a inauguração do Provet. Então, essa foi o meu começo dentro do Provet. Muito legal, muito legal. Diz para mim, dentro dessa sua caminhada toda, hoje em dia se fala bastante, até no sentido de alguns profissionais desistirem da profissão por conta de frustração, por conta de uma série de obstáculos que acontecem. Você já pensou em desistir da veterinária? Não, eu nunca desisti de trabalhar com a veterinária. Na verdade, é a única coisa que a gente sabe fazer também, né, Sibeli? Mas nunca passou pela sua cabeça, assim, falar, ai, que droga, não quero mais, não vou desistir? Não, nunca. Mas eu sempre pensei em mudar de atividade dentro da profissão, né? Então, teve uma época que eu eu abri uma empresa, uma importadora de medicamentos e acabei trazendo para o Brasil os famosos regeneradores osteoarticulares, né? Que tanto na veterinária quanto na medicina eram revolucionários, até porque quebravam um paradigma, porque a informação, o conhecimento que se tinha na época era de que a cartilagem não seria regenerada, né? E esses regeneradores, eles acabavam regenerando a cartilagem, não como uma cartilagem hialina, mas como uma fibrocartilagem. E o que se tinha como resultado é que os animais passavam a se locomover excelentemente bem, como se nada tivesse, né? Naquela época, eu fui visitado por um dono de um laboratório, no caso foi a Labs, e ele me deixou algumas amostras do osteocart na época, e eu, ao radiografar naquela época muitos animais displásicos, eu dispensava os animais, porque a gente sempre trabalhou de forma ética, né? E aí depois, nos bastidores, eu entrava em contato com um colega que detinha aquele caso com problema, por exemplo, com displasia, e eu comentava, olha, eu tenho aqui um produto que me foi indicado para displasia e para processos osteoarticulares degenerativos, você não quer experimentar? Então, teve um caso clássico, que me lembro muito bem, de um pastor alemão de 8 meses, que o proprietário gostava muito do animal, alimentava o animal com Royal Canin, e ele saiu do Provet naquela oportunidade dizendo que ele sacrificaria aquele animal por mais que ele gostasse daquele animal, né? Eu entrei em contato com a veterinária, que eu acho que faz muitos anos que nem atua mais como clínica, e eu sugeri que ela tentasse, e ela topou. E o proprietário retornou, pegou o osteocart na época e experimentou, e o resultado foi excelente, né? E os resultados foram excelentes, não só com esse animal, mas com outros animais, a ponto de eu mostrar interesse em importar esse produto e comercializar esse produto no Brasil, né? Quando não se falava em regeneradores osteoarticulares, muito menos na medicina. Tanto é que na veterinária foi vanguarda nessa área dos regeneradores osteoarticulares. Então, mais uma vez, inovador com produtos que quebravam um paradigma e eram inovadores e que eram de qualidade, né? Então, era o perfil que eu queria, né? Que me complementava como veterinário. Entendi. Isso foi o mais perto que você chegou de desistir. Mudar, tentar mudar, fazer alguma outra coisa diferente, mas não se afastou de forma nenhuma. Não, nunca da veterinária. Entendi. E aí hoje? Eu sei que muita coisa também aconteceu, hoje o seu trabalho é diferente. Eu acho que um dos segredos para que a gente não desista
da profissão ou de qualquer coisa que você esteja fazendo, é sempre se automotivar, né? Eu acho que é sempre você buscar novos desafios. Para isso, eu sempre costumo dizer para as pessoas que o ideal é que você se conheça muito bem, né? Para você saber aquilo que te motiva, que te move adiante, para você poder continuar indo para frente, não esmorecer em determinada frente de algumas adversidades, alguns obstáculos. E aí eu te pergunto, o que te move adiante? Eu acho que todo líder ele é automotivável, né? Essa é, eu acho, uma virtude do líder, né? De se automotivar. Entendi. Mas não tem nada assim que hoje você pense assim, porque, por exemplo, às vezes as pessoas se motivam fazendo plano, né? Planejando. E aí você vai colocando, através disso, né? Você vai colocando metas a serem alcançadas, isso acaba sendo uma motivação para você continuar no caminho. Então, eu não sei se seria esse o seu caso, se você tem alguma coisa, tipo, você, quando chega num ponto daquilo que você estava pensando, que você já alcançou, se você continua ali ou se você busca motivação através de novos desafios. Não sei se seria isso. Eu dentro da veterinária, eu comecei com equinos, aí depois eu passei com a radiologia de equinos, né? Do cavalo de esporte, e aí a gente atendia tudo quanto era tipo de cavalo, desde que fosse de esporte. Depois aquilo foi meio monótono para mim, porque as lesões eram sempre muito repetitivas, né? Aí eu passei para radiologia de pequenos animais, atuei dentro do próprio Provet. Depois eu também fiz a importação desses produtos, que não foi só o Osteocart, mas com outros produtos da mesma linha, da Labs. Então, sempre tem coisa... Por exemplo, agora eu tenho trabalhado dentro da veterinária, dentro da radiologia, com um sistema, com um PAX, que é o Dr. Nuvem também, entendeu? Então, eu sempre estou procurando novos desafios, desde que esses desafios estejam dentro do meu perfil, que é de inovação e de qualidade. Eu não tenho... eu não me satisfaço com produtos ou serviços que não sejam de qualidade, porque eu me sentiria estar enganando as pessoas, sejam os colegas, ou sejam os tutores, ou seja lá quem for. Entendi, entendi. Bom, para a gente terminar aqui, eu queria duas coisas. Primeiro, que você dissesse para a gente, resumidamente, dentro desse seu caminho, o que você faria diferente hoje, que talvez com a cabeça de hoje, com todas as experiências que você tem, você na época não fez. E segundo, deixar uma mensagem para quem quer seguir um caminho semelhante ao seu, dentro da área de imagem, ou seja lá qual área for. Bom, Cibele, todo empresário ou empreendedor de sucesso, ele, para chegar lá, ele acerta, mas ele também erra. Sim. Né? Então, se eu pudesse não errar, eu não teria errado, né? Mas o erro faz parte até do próprio sucesso, né? Sim. Não tem quantas pessoas de sucesso quebraram antes de ter sucesso, né? E muitas vezes mais do que uma vez, né? Então as pessoas acham que a gente só acerta. Não, a gente acerta, mas a gente também erra. O importante é a gente tentar acertar em cima do erro, né? É esse o grande negócio. É aproveitar o erro para que ele seja um trampolim para o próprio sucesso, né? Então, eu acho que a minha caminhada eu faria ela de novo. Se eu pudesse não errar, é óbvio que eu não erraria, né? Mas a gente sempre procura acertar. Ninguém sai para a rua para errar, né? Você acha que você está certo, que você vai acertar,
e muitas vezes, quando você vai ver mais para frente, você viu que você errou. E fez parte, né? As pessoas, quando vem, o Provete já tem 30 agora fez 32 anos, mas acho que a gente não erra. A gente erra, né? E faz parte do sucesso o próprio erro, né? Em relação a motivar o que eu poderia sugerir para os jovens, essa pergunta é uma pergunta que eu diria bem complicada, porque hoje a gente sabe que nós temos 380 escolas de veterinária no Brasil, né? É muita escola, né? Eu fiquei sabendo que o MEC não sabia que existiam tantas faculdades de veterinária no Brasil, né? Hoje, Como assim? você vê como as coisas são organizadas, né? Então, hoje a gente tem mais de 1/3 das faculdades do mundo estão no Brasil, né? E o pior de tudo isso é que, na maior parte dessas faculdades, as pessoas, os estudantes, eles descambam para pequenos animais. Então, você tem que imaginar que o mercado é um bolo. E esse bolo, esse mercado, esse bolo, ele não cresce na mesma proporção que como cresce a quantidade de profissionais que estão se formando. Então, é óbvio que o que sobra para cada veterinário é cada vez menor. Então, existe aí um estudo onde a média salarial de um veterinário, hoje, média, é de R$ 2.000. Então, se, por exemplo, você estiver ganhando R$ 3.000, tem alguém que está ganhando R$ 1.000. Né? Então, você vê, essa somatória de depressão, de falta de reconhecimento, da síndrome de Burnout, os salários baixos, isso tudo vai se juntando. E se a pessoa não estiver bem fortalecida, ela acaba se suicidando. E a profissão que mais se suicida hoje em dia é o do veterinário. E o que eu faria se eu fosse estudante e que não entra no perfil do jovem de hoje em dia? O perfil do jovem de hoje em dia é apertar uma tecla e já ter a solução na frente dele com um apertar de uma tecla. Ele é muito imediatista. Então, na nossa época, a gente fazia estágio, a gente não se importava em se submeter a muitas coisas, e hoje o jovem não se submete mais. Mas o jovem que se submeter e se diferenciar, ele vai ter o seu espaço dentro da profissão. Porque se hoje a gente tem 13 milhões de desempregados, é porque é uma mão de obra não especializada. Porque o mercado necessita de mão de obra especializada, que infelizmente não existe, porque a gente não prepara essa mão de obra. Então, o que sobra é uma mão de obra não especializada. Se o mercado começar a aquecer, se a construção civil começar a voltar, uma parte desses 13 milhões vai voltar a ter emprego, porque vão ser pedreiros, vão ser serventes, né? Porque é uma mão de obra não especializada. Agora, dificilmente, na minha opinião, nós vamos ter aqueles resultados de antigamente, em que a porcentagem de pessoas desempregadas era muito menor. Até porque, com a evolução da tecnologia, né, a mão de obra começa a sobrar cada vez mais. Né? Hoje a gente sabe que tem muitas profissões que hoje existem e que amanhã não vão existir mais. Né? Eu assisti uma palestra de um professor da USP, em que ele referia mais ou menos 20 profissões novas, em que a gente não tem a menor ideia, nem ele como palestrante, o que aquelas profissões novas seriam. Né? Então, a gente tem que estar preparado para o mercado que está mudando, e está mudando muito rapidamente com a tecnologia. Então, tem profissões que hoje existem e que amanhã não existirão mais. E as profissões que vão surgir
em termos de quantidade, são inferiores às que estão sumindo e que vão sumir. Então, o prognóstico não é dos melhores, mas eu acho que para quem se dedicar, como a gente se dedicava, sempre vai ter espaço. Então, resumindo, eu acho que a tua mensagem seria se conheça as suas habilidades para tentar dar o máximo que você puder, se esforçar, se reinventar, ficar ligado nas novas tendências, porque você acha que só vai sobreviver aquele que for melhor no que faz e diferente no que faz, é isso? Mais ou menos seria isso. A reinvenção, eu acho que é uma boa palavra, mas é um bom desafio também, por sua vez, né? Porque na verdade, é um exercício daquilo que você acabou, quando você contou sua vida aí um pouquinho, super resumidamente, porque eu sei de muito mais, que na verdade é o que você fez a vida toda, né? Você viu a oportunidade, se reinventou, se preparou para isso e pegou o bonde. Daí viu outra oportunidade, se reinventou, se preparou e pegou o bonde. Então é essa a mensagem que você quer deixar para o pessoal que vem aí, para não ir com o resto da manada, para você ser uma pessoa diferente, ficar ligado, porque o mercado está preparado somente para essas pessoas que vão buscar o diferente, que vão se diferenciar, que vão se preparar, porque elas é quem vão se destacar. Que realmente, você pensar em mais de 380 faculdades, você falou? Isso. Mais de 380 faculdades só no Brasil, por mais que, sei lá, por mais que tivesse só 10 alunos em cada uma, não tem mercado para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Sibeli, e para piorar ainda mais, agora tem as EADs, que para mim, por mais que o Conselho Federal queira bloquear, eu não sei se não é um caminho sem volta também, como tantas outras coisas. É que na verdade aí a gente ia cair dentro de uma seara que não faz parte, né, da alçada disso aqui, que pelo menos não desse papo agora, né, que é a questão da estruturação da educação aqui no Brasil, que é uma coisa que eu também sempre questiono, não a nível nem de graduação, eu acho que até a nível já de especialização, a gente pode falar, por exemplo, na área de imagem, ela tem um monte de coisa para ser trabalhada, né, então também, se a gente começar a cair nessa seara, vamos desviar o papo. O papo aqui é sobre empreendedorismo. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, senão eu super agradeço, adorei conversar com você. Eu tenho certeza que toda essa história, que para mim foi inspiradora, né? Você, como uma série de outras pessoas da mesma época, né, que vivenciaram coisas inéditas, acabaram saindo na frente, abrindo um caminho que, sem dúvida nenhuma, hoje, com esse tanto de radiologista que tem aqui no Brasil, nem tem ideia de quão difícil foi, né? Eu sei o quão difícil foi, porque naquela época, como você falou, nem falar em trabalhar, nem se pensava, não é nem falar, nem se pensava em trabalhar em um nicho de qualquer que seja a especialidade, né? Então, eu lembro que era assim, você se formava ou era para trabalhar com clínica, grandes ou pequeno. Ah, não é clínica, então você vai ser veterinário, né? E não tinha outra saída, não se falava em especialidades como se fala hoje, né? Então, eu sei o quanto foi difícil e eu admiro, e por isso que eu te convidei, porque eu queria realmente deixar esse exemplo inspirador e contar, né, que a vida, como você falou, não são só sucessos, tem uma série de erros, mas que no fim os erros acabam fazendo parte da história, como, sei lá, o que eu costumo falar assim, que a vida da gente, esses erros são como se fosse uma pedra, mas você tem que subir nela
para chegar no degrau seguinte, né? Que é um nível mais alto. Sem isso, também não tem a tua história de hoje, né? Que é uma história de sucesso. Quiser me deixar mais alguma mensagem? Não, eu agradeço pela oportunidade e por ter lembrado do meu nome, pela confiança e pela credibilidade. E tomara que eu tenha te locupletado com as minhas palavras aí e que você tenha bastante sucesso no teu empreendimento também e que eu possa colaborar com a tua iniciativa de empreendedora também. Obrigada, Edgar. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e a gente encerra por aqui. Muito obrigada a todos. Tá bom. Muito obrigado, Cibele. Sucesso. Tchau, tchau.